Olá a todos, bom estar com vocês novamente. Hoje vamos tratar do capítulo 8 do livro Criando União, que falam principalmente sobre relacionamentos. Então vamos seguindo aqui. Capítulo 8, o título desse capítulo é Objetividade e Subjetividade no Relacionamento. Então nós vamos entender o que é objetivo, o que é objetivo e o que é subjetivo na nossa visão nos nossos relacionamentos. E esta palestra está baseada, esse capítulo está baseado na palestra 42. Então, sigamos. Objetividade significa verdade e subjetividade significa verdade matizada, meia-verdade no melhor dos casos ou em verdade total em muitos casos. Tudo isso emana do nível emocional de uma pessoa. Então, a gente já começa a palestra querendo definir o que é ser objetivo e o que é ser subjetivo. Então, ser objetivo é estar claro com a verdade, é você enxergar a verdade como ela realmente é. E quando você começa a ter algumas lentes, porque o seu nível emocional, espiritual ainda não consegue entender tudo o que está acontecendo, você enxerga a realidade de uma forma matizada. Quanto menos você consegue enxergar esta realidade, mais perto da mentira ela está. Então, nesse caminho, nós vamos precisar começar a aprender a enxergar o que realmente existe de fato nos relacionamentos, nas pessoas, nos nossos sentimentos, para estar com a verdade de cada um de nós, para que nosso relacionamento esteja mais pautado na objetividade, verdade, do que na subjetividade. Então, uma das formas que a gente tem de matizar essa forma de enxergar os nossos relacionamentos é concentrar-se nos defeitos dos outros. A gente sempre põe o foco no outro, nunca em nós mesmos. Aqui embaixo eu já coloquei uma passagem de Mateus. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Para mensagens de Jesus. Então, voltando à palestra, vamos primeiramente considerar um fenômeno comum. O que vocês consideram um grave defeito nos outros, muitas vezes deixam de ver em si mesmos. Então, é muito importante fazer esse trabalho. Essa é uma linguagem do inconsciente. Quando a gente não consegue enxergar nossos próprios defeitos, nossas próprias imperfeições, é muito importante a gente começar a perceber como a gente julga e olha o defeito dos outros. Tudo aquilo que nos incomoda nos outros fala mais sobre nós mesmos, o que nós não gostamos em nós e estamos escondendo em nós, do que o outro em si. Não faz diferença se o defeito é exatamente igual ou ligeiramente diferente. O defeito observado nos outros pode até ser correto. Então, o que ele está dizendo aqui? O ponto aqui não é o outro. A gente não vai aqui justificar se o outro está errado, se não está errado. O ponto é, te incomodou, não interessa se o outro realmente tem aquele defeito que você está olhando. Se te incomodou, olha para você. Então, aqui, no entanto, julgar o outro quando vocês também se afastam do que é certo e bom, representa uma meia-verdade. Então, aí vocês não estão com toda a verdade, não estão sendo objetivos no relacionamento. Então, se eu estou me incomodando com o defeito ou o aparente defeito do outro, é porque eu também não estou conseguindo observar em mim alguma coisa que é importante que eu veja. Além do mais, o defeito do outro pode coexistir com boas qualidades que vocês mesmos não possuem. Então, eu estou enxergando o defeito do outro, eu estou vendo, é claro, é lógico, mas eu estou tão focada naquele defeito, porque aquele defeito fala mais de mim do que dele, que eu não consigo enxergar que ele tem qualidades e realmente validar aquelas qualidades. E muitas vezes essa pessoa tem qualidades que eu mesmo não tenho. Então, é um julgamento equivocado. Eu não posso fazer um julgamento parcial, um julgamento parcial dessa forma. Assim, o julgamento é matizado, pois deixa de fora muitas facetas que completariam o quadro. E aqui eu coloquei o desenho daquela historinha, né, de que várias pessoas que não podiam ver
tocando no elefante e cada um falando que aquilo era uma coisa diferente, sendo que elas não tinham o quadro completo para dizer que era um elefante. E se por acaso o resultado dessa avaliação mostrar que os seus defeitos são, na verdade, muito menores e as boas qualidades muito superiores às do outro, mais razão ainda haverá para cultivar a tolerância e a compreensão. Agindo assim, vocês estariam de fato no estágio superior de desenvolvimento, que significa, sobretudo, a obrigação de ser compreensivo e capaz de perdoar. Se vocês carecem dessa capacidade, todas as qualidades superiores não significam nada. Então, quanto mais você conseguir provar que você está certo, de que o outro é o errado, tem poucas qualidades, muitos defeitos, enquanto que eu tenho poucos defeitos e muitas qualidades, algo está errado, porque então se eu sou tão bom assim, se eu tô tão superior assim, no mínimo eu tinha que ter tolerância, amorosidade, acolhimento, e se eu não estou tendo, provavelmente a visão está sendo... Eu estou matizando a verdade, não só do outro, mas principalmente a minha mesma. Estou escondendo a minha verdade. Não se preocupem com o fato de que o outro possa estar tão evidentemente errado, muito mais do que você. Tentem encontrar o pequeno grão de perfeição em vocês, pois é o grão doentio de inverdade que rouba a paz e não a montanha de erro dos outros. Então, sempre que nós estivermos numa questão desarmônica com o outro, em que realmente o outro é muito imaturo, e está desarmonizado, está criando uma situação equivocada, se você está envolvida com aquela pessoa, de alguma forma você tem um grão que te liga a essa pessoa, e é esse um grão que está roubando a sua paz. É esse um grão que te fez criar uma situação de se envolver com uma pessoa tão imatura e desarmonizada. E vai ser olhando para esse um grão que você vai conseguir se trabalhar, crescer e conseguir sair desse envolvimento com pessoas que são reativas e desarmônicas. Aí ele traz o título Rigor e Idealização. Nós temos uma outra forma de subjetividade de julgar o outro, ou a gente julga com muito rigor, só vê os defeitos, ou a gente fica cego perante os defeitos e idealiza. São os dois extremos, tá? Então, outra forma de subjetividade que nasce da mesma raiz é uma forma de defesa. Vocês costumam ser rigorosos com aqueles que os fazem se sentir não amados ou criticados. Então, é uma defesa da nossa criança. Se eu não me sinto amada ou sou criticada, eu simplesmente julgo e ponho todos os efeitos naquela pessoa. Eu desacredibilizo perante mim mesmo. Tipo assim, essa pessoa não é importante, não é válido o que ela pensa sobre você. Se vocês estiverem certos do seu valor, não se sentirão inseguros e, portanto, desenvolverão uma tolerância natural. Se eu compro a ideia de menosprezar, desprezar o outro e querer rebaixá-lo, é porque, de alguma forma, eu não estou segura perante aquilo que ela está julgando em mim mesmo. Então, se o que ela está falando é uma verdade, eu preciso olhar para ela com carinho. Lógico, colocar um limite amoroso no outro, eu não preciso deixar que o outro me avance, mas eu não preciso também atacá-lo. Eu posso separar as coisas e olhar aquilo que essa pessoa disse e me machucou, contém alguma verdade? Porque se contém, me interessa ver. Eu preciso ver para trabalhar, enxergar, crescer, evoluir, me desprender daquilo. E se não contém uma verdade, e eu estou verdadeiramente segura de quem eu sou, e quando eu falo segura de quem eu sou, não necessariamente sou uma pessoa boa, perfeita, sem defeitos. Não, mas eu me enxergo como eu sou, com todos os meus defeitos, e me aceito desse jeito. Então, se eu estou aceitando o meu momento transitório ainda, as minhas imperfeições ainda não trabalhadas, mas já estão sendo vistas e cuidadas,
eu não vou me abalar com o que o outro vai reclamar de mim, porque eu estou cuidando de mim mesmo. E isso me dá uma segurança tão grande que eu tolero o julgamento do outro. Esse comportamento se enquadra na mesma categoria, esse comportamento do rigor, de você julgar o outro com muita severidade, se enquadra na mesma categoria da idealização cega da pessoa cujo amor lhes dá segurança. Então, no extremo, eu critico demais o outro e não valido as suas opiniões, e por outro extremo, eu fico cega e acredito em tudo, todas do outro, porque eu não posso aceitar que essa outra pessoa que eu amo tem defeitos. É uma ilusão que faz vocês acreditarem que a idealização é amor e tolerância. A gente ainda tem a gente não sabe ainda descrever o que é amor. A gente confunde amor com submissão, confunde amor com fraqueza, né? A pessoa aguenta tudo, e não é. O amor, ele é amoroso, mas ele é forte. Então, quando a gente acha que para amar alguém a gente precisa aceitar o defeito do outro, quer dizer que eu preciso aceitar toda a imperfeição do outro fazendo mal por aí, isso não é amor. O amor é você aceita o defeito do outro, você o ama, embora ele tenha aquele defeito, mas você aparentemente não aceita aquele defeito. Você põe um limite naquele defeito, você controla, você ajuda aquela pessoa a não sair disseminando aquele defeito e contaminando e contagiando os outros. O verdadeiro amor vê a realidade. Então, se eu verdadeiramente amo aquela outra pessoa, à medida que eu vou me amadurecendo, eu vou aprendendo a amar cada vez com mais maturidade. Então, se eu verdadeiramente amo o outro, eu enxergo o outro como ele realmente é, com todas as suas qualidades e defeitos. E se vocês estiverem prontos para amar da forma mais madura e vigorosa, não tentarão fechar os olhos ao defeito do ser amado. Quem faz vista grossa tem 2 motivos. Então, aqui ele vai falar 2 motivos do porquê eu não quero enxergar o defeito daquelas pessoas que eu digo amar. Um deles é o orgulho. Eu sou orgulhoso. Aonde? A pessoa escolhida para amar não pode ter defeitos que vocês não considerem aceitáveis. Então, dentro do meu orgulho, eu só aceito um ou outro defeito. Aqueles outros tipos de defeitos são inaceitáveis para estar convivendo com a minha pessoa. Então, eu não posso aceitar, ver esse tipo de comportamento na pessoa que eu amo. Eu prefiro justificar, eu prefiro reprimir, eu prefiro negar, eu fico realmente cego, porque eu precisaria trabalhar o meu orgulho de me decepcionar com essa pessoa, me entristecer de ver que aquela pessoa tem aquele defeito que eu julgo inaceitável. E de duas uma, se aquele defeito é verdadeiramente inaceitável, tudo bem, eu posso ajudar essa outra pessoa a ver esse seu defeito inaceitável, mas muitas vezes esse defeito inaceitável, às vezes nem é tão inaceitável assim. Ele diz mais sobre as suas falsas crenças de algo que você não pode aceitar do que do defeito em si. A segunda razão é que bem lá no fundo do coração, vocês se sentem tão inseguros sobre a sua própria capacidade de amar que precisam de uma versão idealizada do ser amado. Então, uma das formas que eu tenho de não querer enxergar a imperfeição das pessoas que eu amo é o orgulho. E a outra, é muito importante isso, a gente não sente que tem a capacidade de amar. E eu tenho medo de ser uma pessoa incapaz de amar. Isso é muito importante a gente ver, porque é impossível nós não amarmos. A gente pode não conseguir refletir essa capacidade no exterior por várias camadas que nos atrapalham. Nesse momento, a nossa capacidade de amor está embotada. Mas à medida que nós vamos trabalhando, o amor vem, ele floresce. A gente não precisa aprender a amar, a gente já ama por essência, a gente só precisa tirar aquilo que nos atrapalha. Então, não tenhamos medo de não sermos capazes de amar. À medida que a gente for se trabalhando, o amor vai aparecer, vai nutrir. Então, não tenho medo de enxergar que, às vezes, com aquele defeito, eu não sou capaz de amar o outro. Essa é a minha... Vamos ser honestos, vamos ser objetivos com a verdade. Essa é a minha verdade do momento. Neste momento, aquele defeito do outro, eu não consigo, que eu sou capaz de amar. É mais
mais verdadeiro você olhar que você não está tendo capacidade de amar por causa daquele defeito do outro, do que você justificar que o problema é o defeito do outro, que se o outro não tivesse aquele problema, você seria capaz de amar. Não, o problema é que nós ainda estamos na imaturidade de não conseguirmos mostrar essa capacidade que temos de amar de qualquer forma, com qualquer defeitos. Então vamos ler de novo. A segunda razão é que bem lá no fundo do coração vocês se sentem tão inseguros sobre a própria capacidade de amar que precisam de uma versão idealizada do ser amado. O verdadeiro amor é liberdade. A gente, para dizer que eu amo, eu preciso dar liberdade para o outro ser quem ele quiser ser, fazer o que ele quiser fazer. A partir do momento em que eu preciso colocar condições para que eu consiga amá-lo, eu estou falando mais de mim do que do outro. Então, se eu quero aprender a amar, eu preciso aprender a amar e olhar a minha incapacidade de amar quando eu enxergo um ou outro defeito no outro. Quando saírem desse estágio de imaturidade, serão capazes de ver a pessoa amada como realmente é, e não como gostariam que fosse. E aí ele termina essa palestra explicando que muitos de nós ainda têm dentro uma mentalidade da criança, que nós crescemos, mas continuamos com essa mentalidade da criança. Como que é a mentalidade da criança? A criança só conhece dois extremos, bom ou mal, perfeição ou imperfeição, onipotência ou fraqueza, e assim vai, as várias dualidades. Ou é uma ou é outra. E ela, a criança, só aceita a primeira dessas alternativas. Então, ela só aceita o bom, a perfeição, a onipotência, sempre a qualidade, sempre o lado luz da dualidade. O lado treva, ela não quer ver, ela não quer aceitar. Quando a criança descobre que os pais adorados têm defeitos e não são onipotentes, ela se afasta deles e começa a sentir ódio, ficar triste, decepcionada, desapontada. Então, se ela percebe que os pais têm algo da segunda categoria, do que seria da sombra, das trevas, ela já acha que ela não tem nada da luz. E aí ela fica com ódio, triste e ressentida. Ou então, reprime a percepção no inconsciente e com a culpa de ter descoberto algo desprezível nos pais. Então, ou a gente fica claramente consciente da nossa decepção e passa a odiar e ficar decepcionado com os pais, ou eu não enxergo, idealizo os pais, mas lá no fundo eu trago uma culpa de ter descoberto algo que eu não queria ter descoberto. Essas reações continuam vivas na alma do adulto e matizam suas reações e padrões de comportamento ao longo da vida, enquanto essas não forem revistas e reavaliadas à luz do julgamento maduro da realidade. Então, tudo aquilo que a criança viveu, em princípio, com os pais dela, nós crescemos, ainda temos essa criança imatura dentro de nós, e essa forma da gente se relacionar com pai e mãe, as nossas decepções, se a gente não olha à luz da razão, do julgamento maduro, a gente continua criando esses relacionamentos com os outros, nossos parceiros, parceiro íntimo, amigos, colegas de trabalho, e estaremos sempre ou sendo muito rigorosos, porque a gente só enxerga os defeitos, ou idealizando demais porque quer enxergar só as qualidades. Estamos na mentalidade da criança, ou isso ou aquilo. E quando a gente está nesse lugar, nós estamos na subjetividade, nós estamos com a inverdade, a meia-verdade. Então, se vocês empreenderem essa busca sabendo que o amor, em vez de enfraquecer, vai se desenvolver e amadurecer, poderão superar a resistência à descoberta da realidade. Então, essa palestra termina. Vou ver aqui. Então, essa palestra termina, né, nos convidando a termos coragem de olhar para a nossa ainda imaturidade, ainda a criança que ainda vive dentro de nós, que ainda enxerga os relacionamentos de uma forma dualista e colocando o foco mais na gente, aonde que eu não suporto o defeito do outro, aonde eu ainda tenho intolerância com o defeito do outro. Olha para mim,
eu também estou fazendo esse mesmo julgamento, porque eu também tenho sombras, eu também tenho imperfeições, e se eu não aprendo a amar e acolher as minhas sombras e as minhas imperfeições, elas não vão ter chances de amadurecer, porque o primeiro passo é sempre aceitá-las. Eu preciso aceitar dentro de mim para que elas percam a força destrutiva, porque tudo que está inconsciente a gente põe para fora, põe em movimento e fica sem controle. Quando eu aceito, essas forças começam a estar sob o meu controle, eu começo a deixar, escolher quais são as ações que eu quero pôr em movimento, sem deixar de olhar à vontade, sem deixar com que essa parte ainda trevosa se expresse, esbraveje, mas eu não dou poder para ela tomar decisões na minha vida. Então, à medida que eu vou aceitando com amorosidade e carinho, eu vou dando chance para essa parte ainda negativa amadurecer. E se eu faço isso comigo, com as minhas próprias sombras, eu vou ter a capacidade de fazer isso também com a sombra das pessoas com quem eu me relaciono. Então, se eu não estou conseguindo me relacionar bem com as pessoas, é porque de alguma forma eu não consigo relacionar bem comigo mesmo, com as minhas próprias sombras. Então, aqui terminamos mais um capítulo e voltamos mês que vem para o capítulo 9. Até a próxima!